As ruas estreitas de Jerusalém fervilham com o caos vibrante da Páscoa. Uma sinfonia de gritos e passos preenchendo o ar. Mercadores gritam, suas vozes se entrelaçando pelas multidões de peregrinos, uma tapeçaria da vida antiga. O aroma rico e inebriante de especiarias exóticas paira pesado, uma nuvem perfumada sobre o movimentado mercado. Legionários romanos, com suas armaduras polidas a brilhar, patrulham com olhares severos, um forte contraste com a multidão animada. Seus olhos vigilantes mantêm uma ordem tensa em meio à multidão inquieta, sua presença uma ameaça silenciosa. Sob o sol gentil, Jesus de Nazaré ergue-se numa colina verdejante, irradiando uma aura serena enquanto se dirige a uma multidão atenta. Sua voz, calma e cheia de sabedoria, ecoa pelos vales, cativando corações e mentes. Pessoas de todas as idades e de todas as esferas da vida ficam presas a cada palavra dele, seus rostos refletindo admiração e compreensão. Um pescador robusto, Pedro, observa com devoção inabalável, seu olhar fixo em Jesus. Ao lado de Pedro, outros discípulos escutam atentamente. Suas expressões uma mistura de reverência e profunda contemplação. A cena tranquila se desenrola, um momento atemporal de conexão espiritual na encosta ensolarada. O jardim do Getsemane está envolto na densa escuridão da noite, lançando uma melancolia palpável sobre a paisagem antiga. Oliveiras retorcidas projetavam longas e fantasmagóricas sombras sobre o solo irregular, suas formas sentinelas sinistras na noite opressora. Jesus ajoelha-se, o rosto marcado por profunda angústia, enquanto ora em silenciosa e agonizante solidão. Pedro e os outros discípulos jazem exaustos, profundamente adormecidos, alheios ao drama iminente que se desenrola ao seu redor. A luz bruxuleante de tochas perfura a noite do Getsemane, revelando a chegada sinistra de soldados romanos e guardas do templo. Judas Iscariotes, um discípulo, lidera os homens armados, seu rosto marcado por uma resolução sombria. Jesus permanece sereno enquanto é cercado, não oferecendo resistência aos seus algozes. Pedro, subitamente despertado, reage com um lampejo de fúria impulsiva. Jesus intervém calmamente, com a mão estendida para conter as ações rash de Pedro. O momento de emoção crua passa, deixando um silêncio desolador enquanto Jesus é levado. Um vento frio uiva enquanto soldados romanos conduzem um Jesus amarrado por um caminho de terra, suas tochas projetando sombras dançantes. Jesus, amarrado e solene, é conduzido pela noite, seu destino incerto sob a luz bruxuleante das tochas. Peter, uma sombra de apreensão, segue à distância, com o coração pesado de medo não dito. Ele se move furtivamente, saltando da cobertura das casas para as sombras profundas dos becos, um observador silencioso. Seus olhos arregalados de medo crescente permanecem fixos em Jesus, um voto silencioso de não abandonar seu mestre. No pátio do sumo sacerdote, uma fogueira crepitante lança sombras dançantes, seu calor em forte contraste com o frio da noite. Pedro, uma figura de ansiedade silenciosa, tenta desaparecer entre os guardas e servos, o rosto marcado pela preocupação. As chamas crepitantes refletem em seus olhos, traindo a agitação interior sob seu exterior composto. Ele espera, um fantasma entre os vivos, por notícias do julgamento de Jesus, sua presença quase engolida pela escuridão. Um vento frio assobia pelo pátio do sumo sacerdote. Um sussurro sinistro na noite. Uma serva, com os olhos aguçados e avaliadores, aponta um dedo diretamente para Peter. Seu sangue gelando, ela acusa. Você também estava com Jesus da Galileia. A voz dela cortando o silêncio. Peter gagueja, a voz mal um sussurro, o medo apertando sua garganta. His despair denial echoes. Não o conheço. A luz bruxuleante de uma tocha lança sombras dançantes pelo pátio, iluminando rostos marcados pela suspeita. Todos os olhos se voltam para Pedro, seus murmúrios aumentando enquanto o examinam atentamente. A voice cuts through the tension.
accusing. Certamente você é um deles. Seu sotaque o denuncia. Pedro's eyes widen, his voice despaired and raw. Não sou. Eu juro. Eu não o conheço. Seu apelo paira pesado no ar. Uma voz solitária contra um coro de dúvida e julgamento. No pátio mal iluminado, o rosto de Pedro é uma máscara de desespero, confrontado pela terceira vez. Seus olhos se fecham por um momento fugaz e vergonhoso, um apelo silencioso por fuga das acusações esmagadoras. Ele grita: Eu juro que não conheço esse homem. Sua voz, carregada de uma convicção, desesperada e oca. O peso da sua negação paira pesado no ar noturno, um eco arrepiante da sua própria traição. A quietude amanhecer do pátio é violentamente quebrada pelo cacarejo penetrante de um galo. O som, estridente, ecoa. Um lembrete cruel e zombeteiro no silêncio gélido. A cabeça de Peter levanta-se de rompante, os olhos arregalando-se enquanto uma verdade devastadora se revela a ele com brutal clareza. A constatação o atinge como um raio, uma dor abrasadora em sua alma. Seus olhos, antes cheios de convicção, agora se enchem de lágrimas, ardendo com o peso de sua traição. A profecia de Jesus, antes um aviso distante, agora está devastadoramente cumprida, esmagando Pedro sob seu peso. Jesus é levado à câmara do conselho, o seu rosto com as marcas de maus tratos, mas a sua dignidade permanece intacta. Os líderes religiosos, com os rostos contorcidos de fúria, iniciam seu interrogatório implacável. Jesus permanece em profundo silêncio. Sua presença calma um forte contraste com a raiva fervilhante ao seu redor. A raiva de seus acusadores se intensifica, suas vozes subindo em um crescendo de condenação. À distância, Peter observa a cena se desenrolar, seu coração visivelmente se partindo a cada momento que passa. O peso da traição e da injustiça assenta pesadamente no rosto angustiado de Peter. Jesus é arrastado perante Pôncio Pilatos, uma figura de serena desafio em meio ao caos, seus olhos mantendo uma calma inabalável. Pilatos, em seu trono, observa Jesus com um olhar cético. Uma batalha silenciosa de vontades se desenrolando entre eles. Lá fora, a multidão, manipulada por padres, grita por crucificação. Suas vozes um rugido furioso e sedento de sangue. Pilatos lava as mãos. Um gesto simbólico de relutância, mas suas ações selam o destino de Jesus. Jesus tropeça pelas ruas poeirentas de Jerusalém. A cruz imensa pesando pesadamente em seus ombros, cada passo uma agonia. A multidão observa, um quadro arrepiante de rostos zombeteiros e olhares de pena. O seu silêncio um rugido ensurdecedor. Soldados romanos açoitavam com chicotes, seus golpes brutais ecoando pelo ar, impulsionando Jesus para a frente com força implacável. As investidas implacáveis dos soldados o empurram para a frente, cada impacto um testemunho de seu sofrimento inimaginável. Esta procissão brutal ao Gólgota desenrola-se. Uma jornada angustiante gravada em poeira, dor e a vontade inabalável de suportar. No alto do Gólgota, 3 cruzes se erguem ameaçadoramente contra um céu cinzento. Jesus é erguido na cruz do meio, seus braços esticados em sofrimento. O som seco e horripilante de metal e osso ecoa enquanto os pregos são martelados em sua carne. A dor excruciante contorce seu rosto, mas uma força divina o impulsiona a falar. Com uma voz carregada de perdão, Jesus clama: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O céu da tarde acima do Gólgota escurece abruptamente, um eclipse sobrenatural pintando os céus com um tom aterrorizante de vermelho sangue. A terra treme violentamente, enquanto Jesus, pendurado na cruz, expira seu último suspiro, sua cabeça caindo para o lado. Soldados e a multidão ao redor olham em choque e admiração, seus rostos marcados por profunda descrença diante da comoção cósmica.
Um silêncio profundo desce sobre a cena, quebrado apenas pelos lamentos suaves e tristes de algumas mulheres. Um sol dourado mergulha abaixo do horizonte, pintando o céu com tons sombrios de laranja e roxo, um pano de fundo sombrio para a tragédia que se desenrola. O corpo sem vida de Jesus é removido cuidadosamente e com reverência da cruz, seu corpo mole contra a madeira áspera, um silêncio profundo envolvendo a cena. José de Arimateia e Nicodemos, os rostos marcados pela dor, trabalham com dignidade silenciosa. A sua tristeza um pesado sudário na luz que se desvanece. Algumas mulheres, com movimentos lentos e deliberados, os auxiliam, suas expressões uma mistura de profunda tristeza e desespero. Um silêncio pesado paira no ar, quebrado apenas pelo farfalhar suave das folhas e pelos gritos distantes de luto, enquanto a esperança parece extinta. Sob o pálido sol da tarde, o corpo de Jesus é gentilmente baixado para o túmulo frio e recém-escavado, um ato final e solene. As paredes de pedra bruta do túmulo, escavadas na rocha sólida, refletem a cruda finalidade do momento, testemunhas silenciosas. Uma pedra maciça e circular gira lentamente, inexoravelmente, no lugar, selando a entrada com um baque pesado e ecoante. Soldados romanos, com os rostos marcados por uma determinação sombria, montam guarda. Suas formas imóveis uma silhueta nítida contra o sol poente. A cena é de absoluta imobilidade. Um silêncio profundo que fala de um fim. Uma história concluída. Uma sensação de finalidade avassaladora paira no ar, como se o próprio sopro de esperança tivesse sido extinto. 3 dias depois, os primeiros raios do amanhecer revelam uma visão chocante. O túmulo está aberto, sua pedra de selamento removida. Mulheres se aproximando para ungir o corpo de Jesus param, seus rostos contorcidos, em uma mistura de choque e terror. O seu horror silencioso ecoa a descrença que em breve se espalhará como fogo entre todos os que ouvirem a notícia. Um profundo sentimento de confusão e incredulidade começa a se espalhar pelo ar da manhã. Numa sala escondida, uma pesada escuridão abafa a luz e o som. Enquanto os discípulos de Jesus se reúnem, os seus rostos marcados pelo medo e pela incerteza. A notícia do túmulo vazio paira como uma névoa densa, perturbando seus sussurros abafados. Suas vozes estão carregadas de confusão enquanto eles lutam para entender os eventos recentes e desconcertantes. Pedro, visivelmente abalado, sua expressão uma profunda máscara de confusão, luta para compreender o impossível. De repente, Jesus aparece entre eles, sua forma irradiando um brilho etéreo, mas inegavelmente familiar. Uma onda de choque, alegria profunda e um lampejo de medo percorre os rostos dos discípulos. Ele estende as mãos, revelando as feridas cruas e inegáveis. Então, ele gesticula para o seu lado, um testemunho silencioso e profundo do seu sofrimento. Uma sensação palpável de paz começa a preencher o pequeno cômodo, um silêncio sagrado caindo. Enquanto a fé reacende em seus olhos, Jesus profere: "A paz esteja convosco." Semanas depois, as serenas margens do mar da Galileia banham-se no caloroso abraço do sol, um refúgio tranquilo. Os discípulos, outrora à deriva na turbulência, agora lançam suas redes nas águas calmas e cintilantes. Encontrando consolo, o sol brilha intensamente acima, seus raios dourados pintando a vasta extensão do mar da Galileia com um brilho pacífico. Uma brisa suave sussurra sobre a água, trazendo o cheiro de sal e um profundo senso de renovação. O próprio ar vibra com tranquilidade, um contraste nítido e bem-vindo com as recentes tempestades que abalaram seus espíritos. Cada ondulação na superfície da água reflete uma paz recém-descoberta, um testemunho silencioso de sua jornada através da turbulência. Nas margens do mar da Galileia, Jesus prepara uma simples refeição de peixe, o aroma preenchendo o ar. Seus discípulos se reúnem, seus rostos refletindo uma mistura de contemplação e fome. Jesus vira-se para Pedro, o seu olhar contendo um amor profundo e um perdão inabalável. Uma pergunta importante paira no ar, enquanto Jesus pergunta a Pedro: "Simão, filho de João,
Amas-me mais do que estes? A expressão de Pedro é uma mistura de remorso e profunda devoção, seus olhos encontrando os de Jesus com um apelo não dito. Na margem ensolarada do mar da Galileia, Pedro está, com lágrimas nos olhos, o coração pesado de arrependimento. Jesus fica diante dele, uma brisa suave agitando suas vestes, enquanto a luz do sol brilha na água, refletindo o momento profundo. A voz de Pedro, embargada pela emoção, quebra o silêncio. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele repete seu apelo ecoando sobre a água. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Com convicção inabalável, Pedro declara uma última vez: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. O sol da manhã dança sobre as águas tranquilas do mar da Galileia. Um cenário sereno para um momento profundo. Jesus está diante de Pedro, sua presença gentil, mas irradiando uma autoridade inegável e profunda. Peter, tendo acabado de afirmar o seu amor pela terceira vez, está visivelmente comovido, as suas emoções cruas e expostas. Um fardo palpável se levanta dos ombros de Peter, substituído por uma força tranquila que se instala profundamente em seu ser. O peso das falhas passadas dissolve-se, abrindo caminho para um sentido de propósito que desponta nos seus olhos. A voz de Jesus ressoa com sabedoria atemporal: Apacenta as minhas ovelhas. O sol quente de Jerusalém bate nas antigas ruas de pedra, lançando longas sombras enquanto uma nova era amanhece. Pedro, agora um homem mais velho com barba grisalha e olhos cheios de sabedoria, prega com paixão inabalável. Sua voz, antes a de um simples pescador, agora ressoa com autoridade divina, inflamando corações. O movimento cristão, impulsionado pelo pescador restaurado, espalha-se como um incêndio imparável. De Galiléia ao vasto Império Romano, as palavras de Pedro transformam o mundo, uma alma de cada vez.